Boa noite, pessoal. Bom, estamos aí então na reta final. Infelizmente a gente acabou não podendo se encontrar, mas eu imagino que vocês não devam ter ficado tão tristes assim, né? Afinal de contas, assistir gravado aí para vocês nessa altura do campeonato talvez possa ser mais interessante, menos cansativo, ainda mais no final de semestre, final de curso e final de tudo, né? E especialmente devido a essa longa jornada que nós tivemos aí ao longo desse semestre com esses ciclos de disciplinas, né? Vocês vão escutar algum ruído aqui no ambiente, né? Eu pensei que o ambiente já está um pouco mais silencioso, mas está acontecendo alguns eventos aqui ao redor com microfone, então a gente vai ter alguma intrusão aí. Espero que isso não atrapalhe o andamento, né? Bom, na aula anterior, nós paramos aí justamente nessa atividade que eu passei para vocês, imagino que vocês já tenham respondido ela lá no Forms, e a ideia era fazer uma associação, né? Nós vimos na aula passada que nós temos na literatura dois tipos básicos de modelos no que tange a avaliação de treinamento, né? O primeiro deles, que é o mais tradicional, que é o mais clássico, que é aquele que, via de regra, nós conhecemos e utilizamos no dia a dia, até porque, em tese, ele é realmente mais aplicável, que é o modelo de Kirkpatrick e Rubin, né? Que ele vai falar aí que nós temos avaliação em três, na verdade, quatro para cinco níveis, né? Onde que nós temos o primeiro nível, que é da reação, que ele deve ser feito imediatamente após o treinamento, que a ideia é que ele seja feito ali já com a experiência fresquinha, para que as pessoas consigam avaliar de fato o que elas perceberam ali a partir daquilo. A de aprendizagem, que vai avaliar o quanto daquele treinamento foi de fato absorvido, e ela pode ter duas facetas, né? Porque ela pode ser tanto feita imediatamente após o treinamento, ou ela pode ser feita um pouco depois para verificar não o quanto foi absorvido, mas o quanto do que foi absorvido foi retido. A boa prática, inclusive, sugere que nós façamos esses dois tipos de conteúdo. É óbvio que nós não vamos fazer isso para tudo, mas para aquilo que for de mais longa duração, aquilo que realmente fazer sentido, né? E o terceiro nível, que é o terceiro tipo de avaliação, que é a avaliação de resultado. Essa avaliação de resultado ela já é mais complexa, né? E via de regra, ela não vai ser feita grudado com o treinamento, né? Ela vai ser feita um tempo depois, porque afinal de contas eu preciso ter tempo. Tanto para que a pessoa que aprendeu, para que ela volte para o status, para o ambiente do trabalho, para que ela modifique o comportamento, que vai modificar uma atividade, um trabalho, uma tarefa, e a partir dessa mudança ainda produzir resultados que possam ser observáveis, né? Então, nós estamos falando aí de um tipo de avaliação que, de repente, ela vai acontecer 2, 3, até 6 meses depois da capacitação, né? Então, nós estamos falando desse modelo. Na sequência, também nós falamos do modelo genérico, né? Outro modelo genérico, que é o modelo mais, né? Somativo integrado, né? Que é o modelo do professor Jairo Borges Andrade, que aí ele traz um framework, né? A gente já usou essa expressão antes, né? Um quadro teórico um pouco maior, mais completo, mais complexo e mais robusto, onde que ele vai elencar uma série de variáveis, né? E fatores e variáveis, né? Quando eu falo fator, eu estou falando do bloco de agrupamento, e quando eu estou falando de variáveis, eu estou falando dos itens que são avaliados, mas que fornecem para a gente um framework um pouco mais amplo. E que, na verdade, ele não vai ser usado plenamente em nada, né? A partir dele, eu vou construir os meus instrumentos. E os dois são perfeitamente associáveis, né? E foi esse o exercício que nós passamos, e agora eu vou falar com vocês aí como que, de certa forma, a gente pode fazer essa atualização, fazendo essa associação aí, apresentando os modelos. Vamos lá, então? Primeiro tipo, né, que a gente falou aí de avaliação, né, seguindo o modelo de Kirkpatrick, é a de avaliação de reação, né? Nós vimos aí com muita clareza que ela serve para medir a satisfação dos participantes quanto à experiência, né? E aí isso é importante eu saber. Por quê? Porque a partir da experiência, não quer dizer que a experiência positiva ela necessariamente vai gerar aprendizado e que necessariamente ela vai gerar mudança de comportamento, mas a probabilidade de que uma boa experiência gere melhores experiências de aprendizado é maior, porque afinal de contas vou ter uma memória mais agradável daquilo ali, vou ter mais propensão a participar. Porém, não é uma coisa tão assim determinística, né? Mas o objetivo de qualquer área de treinamento é que as pessoas fiquem minimamente satisfeitas com as ações que elas participaram. Não que isso basta, mas isso é um drive de formação importante, porque lembra que nós falamos que a avaliação ela serve para avaliar eficiência, eficácia e efetividade? Essa dimensão da reação é a que avalia a eficiência, ou seja, o treinamento foi bem feito, as experiências que eu planejei deram tudo certo, as pessoas gostaram. Pode ser que elas tenham gostado e não tenham aprendido nada. Pode ser que elas tenham gostado e isso não mudou nada. Mas o fato delas não gostarem
em alguma medida, pode sim interferir no quanto elas vão aprender e no quanto elas terão predisposição de aplicar e levar isso para o ambiente do trabalho, ok? Bom, serve também para retroalimentar o processo, né? Como ela é uma medida de eficiência, ela também é a medida possivelmente mais poderosa, ou uma das mais poderosas, para melhorar as experiências de treinamento. E por que isso é importante, né? Porque isso gera mais engajamento. Na medida em que eu, a área de RH, organizo uma capacitação, organizo uma ação instrucional, e a pessoa passa por essa experiência, e ela vê essa experiência como positiva, mesmo que isso não gere uma aprendizagem muito grande, muito duradoura ou mudança de comportamento, isso aumenta a credibilidade do participante com relação às ações que eu ofereço. É claro que, via de regra, isso também tem que estar associado a boa aprendizagem, bons resultados. Mas o fato de eu fazer uma ação que gera uma boa experiência, isso pode contar positivamente para participações futuras, né? Isso eu estou falando se você está dentro do ambiente corporativo. Agora, se você está do outro lado, né? Se você é uma instituição que trabalha vendendo treinamentos, isso aí se torna mais importante, porque é como se você estivesse avaliando a satisfação do seu cliente direto. Porque o seu cliente direto é quem participou no treinamento. E se a experiência dele foi positiva, ele vai participar em outros cursos que você oferecer. Do mesmo jeito, ele também pode indicar o seu curso para outras pessoas. Percebe então que essa avaliação de reação ela é a que mais é utilizada, ela é a que mais é disseminada, infelizmente é uma das mais subaproveitadas, mas ela é extremamente importante porque ela vai te retroalimentar para dizer, olha, isso foi bom, isso não foi bom, melhor melhorar isso, melhor consertar isso, melhor tirar isso, melhor acrescentar aquilo, a carga horária foi boa, foi excessiva, foi insuficiente, o instrutor ele foi bom ou não foi, então eu posso colocar ali um conjunto de itens que vão me ajudar a avaliar a experiência. Bom, e como que a gente pode cruzar isso com o modelo somativo integrado, né? O modelo mais, né? Que é o modelo lá do professor Jair Borges Andrade. Dentro da avaliação de reação, eu posso inserir questões que vão me ajudar a avaliar a questão da disseminação, que tem a ver com o ambiente, uma das variáveis, aquela lá de baixo, no modelo do mais, é que ele vai falar o ambiente e a estratégia de disseminação. O que é essa estratégia de disseminação, né? Os procedimentos também, eles vão ser, podem ser avaliados, os processos e os resultados, ou seja, essas quatro dimensões do modelo mais, ou seja, a maior parte das dimensões do modelo mais, elas podem ser avaliadas já dentro da avaliação de reação. É claro que, dependendo da profundidade, o tipo, dependendo do curso que eu estou avaliando, eu vou escolher alguns itens específicos. Mas como que eu posso inserir, que itens que poderia, por exemplo, de cada um desses, inserir dentro de uma avaliação de reação? Vamos lá. No que diz respeito à a disseminação, né, para vocês lembrarem, é para a gente avaliar as estratégias de divulgação. Afinal de contas, né, as pessoas podem aderir ao treinamento a partir de divulgações que eu fiz. Se eu estou falando dentro da empresa, eu posso ter os jornaizinhos internos, as mídias internas, os canais de comunicação interna, eu posso ter desde contato direto da área de gestão de pessoas, divulgação na intranet, né? Se eu estou falando de vender um curso, eu posso ter anúncio pago, eu posso ter publicidade gratuita, eu posso contratar influencer, né? Desenvolver peças e peças aí para que possa divulgar o curso. Mas fato é, na reação, ainda é um bom momento para eu avaliar se as estratégias minhas de divulgação, se elas foram adequadas. E quando eu falo adequadas, é saber quais foram as fontes pelas quais a pessoa teve acesso à informação de que faria o curso. Ah, será que foi indicação da chefia? Será que foi indicação de um colega? Será que foi a divulgação na página da intranet? Será que foi um anúncio pago, patrocinado? Será que de repente foi uma propaganda numa mídia especializada? Então eu vou avaliar e eu vou entender quais das minhas estratégias de divulgação que elas têm funcionado mais, né? Quais são as fontes e canais que mais me retornam público de treinamento. É mais ou menos o seguinte, quando eu trabalho com marketing digital, por exemplo, né, é muito comum que eu veja e avalie que tipo de fonte e canal me gera retorno, me gera conversão, né, que é a expressão que a gente utiliza no marketing digital. Conversão quer dizer o seguinte, olha, eu faço um anúncio, né, por exemplo, se eu for fazer um anúncio na Meta, a Meta ela tem Facebook e tem Instagram. Ou se eu vou fazer um Google Ads, né? O Google Ads ele vai fazer anúncios que vão ser desde no próprio Google, né? No Maps, e vão ter anúncios, por exemplo, no YouTube e nos aplicativos parceiros. Quando eu faço algum tipo de campanha, eles têm registros históricos de quais foram as peças, em quais canais, em quais fontes
que me geraram uma conversão, ou seja, que me geraram um clique que gerou a compra da vaga, né? Ou se eu estou falando, por exemplo, né, de um treinamento, eu posso utilizar essa informação para saber, olha, esse canal aqui é prioritário para esse público ou para esse tipo de treinamento. E isso me diz, né, me dá retorno para saber se eu usei o canal correto e para saber se eu não usei o canal correto, qual que deveria ser. E eu posso ter perguntas simples, né? Tipo, olha, de que forma você teve acesso à divulgação desse curso? Você pode perguntar também com relação à qualidade dessas peças de divulgação, né? Para você saber, olha, o curso trouxe para você as informações necessárias? Ou as informações trazidas por você na divulgação foram compatíveis com o treinamento oferecido? Então, quando eu faço esse tipo de questões, são questões que elas podem e devem incorporar a avaliação de reação, né? É claro, quando fizer esse sentido dentro do seu contexto de trabalho, e que elas vão me ajudar a avaliar uma dessas dimensões que são propostas lá pelo modelo mais, que é a da disseminação. Isso me ajuda a melhorar as minhas estratégias de como fazer com que as oportunidades de capacitação que eu estou gerando alcancem as pessoas certas, as pessoas que devem ser alcançadas, né? Também nós temos aí a avaliação dos procedimentos, né? E o que que eu posso avaliar dentro desses procedimentos? Lembrando que os procedimentos são aquelas estratégias técnicas e métodos que eu utilizei para transferir o conteúdo, né? Para transferir aquele aprendizado do conteúdo do treinamento para os participantes, né? Eu posso avaliar a sequência lógica do ensino, eu posso avaliar a clareza e a precisão dos objetivos, a adequação das aulas, se as aulas foram adequadas para aquele tipo de público, para o nível dos participantes, adequação dos materiais, se os materiais foram compatíveis, se eles foram adequados, se eles traduziram a realidade. Posso utilizar exercícios práticos, né? Avaliar o uso de exercícios práticos para retroalimentação, ou seja, esses exercícios, as atividades que foram realizadas ao longo do treinamento, te ajudaram a absorver mais o conteúdo, para apresentar discussões de casos, jogos instrucionais, similaridade, ou seja, eu posso pegar cada uma das atividades que foram utilizadas no meu treinamento e avaliar qual foi a percepção dos participantes. É claro, eu posso escolher por um caminho onde que eu vou fazer essa customização plena, mas eu posso fazer um caminho onde que eu faço uma descrição um pouco mais genérica, né, juntando um ou dois itens desses, e a partir disso eu construir e montar o meu próprio instrumento. Tudo vai depender, como nós vamos falar um pouco mais à frente, do tipo de programa que eu estou me propondo a avaliar, né? Outra coisa que eu posso também inserir na avaliação de reação, né, é a avaliação dos processos, né? Os processos que têm a ver com os processos de aprendizado da pessoa, né? Que eu posso avaliar, olha, sobre a percepção que ela tem de aprendizagem, né? Ou seja, você conseguiu aprender aquilo que foi transmitido, né? Você conseguiu de fato dedicar o tempo necessário proposto para participação nas ações. Houve boas relações estabelecidas entre os participantes, houve a sua motivação, ela foi desenvolvida ao longo do treinamento, né? Ou seja, eu posso perguntar, olha, como é que era a sua motivação no início do treinamento, ou qual foi a evolução da sua motivação ao longo do treinamento. Posso avaliar também a taxa de abandono, né? Aí de forma talvez indireta e não direta, perguntando, e ver atraso ou ausências como ferramentas para me ajudar a avaliar o procedimento, né? Eu posso colocar, inclusive, itens, olha, você, para quem desistiu, né? Eu posso aplicar avaliação de reação para que eu possa levantar o porquê que ela desistiu. Porque às vezes ela não desistiu simplesmente por conta do curso, mas ela desistiu às vezes por conta de um contexto de trabalho, de uma falta de suporte. Mas eu tenho que talvez levantar essa informação. Talvez esses dois últimos sejam um pouco mais difíceis de você perguntar, mas você pode levantar a partir dos relatórios e dados e insumos extraídos ao longo da execução da ação e que podem compor a sua análise, né? Talvez isso não vai entrar no questionário, não vai entrar no relatório, mas vai entrar no seu relatório de avaliação daquele caso. Eu posso também e por que que eu falo nessa questão da taxa de abandono, né? É claro que o abandono ele acontece por fatores supervenientes, sim, mas a maior parte das vezes ele acontece muito mais por conta da insatisfação da pessoa com o aprendizado. Então ela acha que aquilo ali talvez seja uma experiência que não vai valer a pena, então ela simplesmente deixa de ir, né? Dependendo da organização. Tem algumas organizações que têm penalidades para isso, você não pode. Mas esse é um sinal. A mesma coisa, se eu tenho muitos atrasos, né? Claro, pode ser que não seja necessariamente por isso, mas havendo muitos atrasos, ou ausências parciais, né, no treinamento, e eu tenho que investigar sempre enquanto gestor de TD, porque aquilo ali pode ser um indício de que tem alguma coisa errada. Além dos processos, né, na avaliação de reação, eu também posso avaliar uma parcela de resultados. Isso aí que é para ser feito com bastante parcimônia, né? Por quê?
Os resultados, eu tenho a ver, primeiro, uma parte deles, que são avaliadas especificamente na reação, que tem a ver com a estrutura fornecida e com os resultados de eficiência, que é, ou seja, é aquilo que eu quis fazer no curso, né? Então, aí nessa parte de resultados, eu vou olhar tudo aquilo que foi utilizado dentro, material, fisicamente e em termos até mesmo de conteúdo, e que vou avaliar o quanto aquilo foi eficiente para que as pessoas tivessem boas experiências de aprendizagem, né? Algumas sugestões são: eu vou avaliar as instalações fornecidas, eu vou avaliar os instrutores. Aí uma ressalva que eu queria fazer, especialmente nessa questão de instalações, né? Por exemplo, se eu falo de avaliar um curso, que eu contratei uma vaga para uma pessoa participar, ela vai participar fora, inclusive, da minha empresa, não faz muito sentido eu ficar detalhando a percepção da pessoa com relação à instalação fornecida. Exemplo, mandei a pessoa fazer o curso, participar lá do CONAR, né? Eu teve a colega de você, colega nossa, a Gabriela, que ela participou lá do esqueci o nome do evento, CBTD, né, lá em São Paulo, né? E a empresa, suponhamos que ela queira fazer o meu computador aqui, ele está meio rebelde, né? Ele está querendo passar, antecipar a aula antes de mim. Ou ela vai lá e ela participa, né? E de repente ela chega lá, o lugar está quente, o lugar é escuro e tudo mais. Mas aí eu pergunto, a empresa que ela trabalha, que mandou ela participar lá da vaga, vai ter alguma gestão sobre isso? Não, não vai. Então, para ela, tanto faz. Se o problema na instalação era o calor ou era o frio, se era a iluminação, se era a muita iluminação, a pouca iluminação, se era a ventilação, o excesso de ventilação, para ela, para a empresa que patrocinou a ida da Gabriela para lá, influencia o que que importa. Se as instalações foram não adequadas, porque daí isso vai mostrar que teve uma estrutura não boa de aprendizado. Por quê? Porque não tem gerenciamento sobre ela. Então eu vou fazer perguntas mais genéricas. Agora, se eu sou uma escola ou se eu estou fazendo um treinamento dentro das minhas instalações e eu tenho a governabilidade sobre essas instalações, aí sim, aí faz todo sentido que eu faça uma avaliação um pouco mais detalhada. Eu vou depois mostrar para vocês, compartilhar um relatório de avaliação de reação de um treinamento, onde nós fizemos uma ação, por exemplo, em um espaço físico, que ele foi cedido para nós gratuitamente, né, que em tese para nós era uma boa economia. Só que quando eu fui fazer a avaliação, né, a gente foi percebendo lá que a temperatura ficava extremamente desagradável, né, e que isso de alguma forma prejudicava o aprendizado, né. Só que nós tínhamos uma diretriz organizacional que era procurar lugares de sessão não onerosa, né, lugares gratuitos. Porém, com base na avaliação de reação, de que as pessoas se queixavam muito e fizeram uma avaliação muito ruim quanto ao espaço físico, especialmente com relação à questão calor, isso me levou a ter argumento para contratar, para pagar por lugares ou buscar lugares que talvez nos custassem, que fossem um pouco mais caros, para que tivessem uma boa estrutura de ar-condicionado. Então, eu posso utilizar isso, né? Então, se eu tiver alguma gerência, gestão sobre a instalação, né, ou sobre aspectos, seja de contratação ou de uso das minhas instalações, é importante eu detalhar. Não vou ficar falando demais, né, mas eu vou detalhar nos mínimos itens necessários, como iluminação, questão do som, temperatura, ventilação, talvez, né, algo assim nessa linha. Também é onde que eu vou avaliar os instrutores, afinal de contas, os instrutores são parte essencial do meu curso, né, da minha ação instrucional. E eles são um dos principais instrumentos que vão gerar ou vão empacar o resultado do meu treinamento, especialmente no que diz respeito à eficiência, né, a experiência da pessoa. Porque dependendo do instrutor, às vezes o conteúdo é muito bom, às vezes o conteúdo é interessante, às vezes o conteúdo é moderno, mas o instrutor não tem capacidade de transmitir aquilo, né? Talvez nesses treinamentos é mais difícil de acontecer, porque geralmente o pessoal já é preparado para isso. Mas eu já peguei tanto no contexto de universidade, quando eu estava numa posição aí de vocês de estudante ou no banco de graduação, mas também já peguei em treinamentos onde que o próprio palestrante era ruim, era fraco, ele era genérico, utilizava exemplos que não tinham nada a ver, né? E em alguma medida eu via falar disso. E aí volta de novo o mesmo recado. Se eu estou falando de um instrutor interno sobre o qual eu tenho gestão, para o qual eu tenho condições de dar um feedback, aí é melhor eu detalhar, vou avaliar a questão da capacidade didática, da capacidade dele de dar exemplos, da questão dele de interagir com os participantes, da habilidade dele em diluir ou dirimir conflitos. Agora, se eu estou falando de um curso externo, que eu simplesmente mandei a pessoa ir,
eu vou simplesmente avaliar o instrutor de forma mais geral e genérica, né? Não tem sentido eu fazer um detalhamento, porque eu não vou ligar para a empresa e dizer, olha, empresa, eu contratei uma vaga para você, mandei o servidor meu, o empregado meu participar do curso lá, e quando ele participou, ele falou que o instrutor teve dificuldades com didática. Não vai adiantar, você não é a sua responsabilidade, você não tem gestão ou gerência sobre isso, né? A empresa até pode receber, se ela for uma parceira sua de longa data, mas não faz o menor sentido você gastar, enquanto avaliador, né, de resultado, energia com isso. Bom, desculpe. Pausa para água, né? É importante. Também é onde que eu vou avaliar os materiais instrucionais, né? Ou seja, vou avaliar a quantidade, a qualidade, a linguagem, a acessibilidade. De novo, se é meu, eu faço detalhado. Se é do outro, eu faço de forma mais genérica. Vou avaliar outras questões mais gerais, como atendimento das necessidades. Se eu tenho, por exemplo, pessoas com deficiência física, se o lugar é acessível. Se eu tiver, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva ou visual, se de alguma maneira havia cuidado para que essas pessoas fossem incluídas no processo de aprendizagem. Posso perguntar também, né, aí numa dimensão mais prospectiva de futuro, não já pensando na eficiência, mas pensando também em eficácia e efetividade, perguntar para a pessoa, na sua visão, esse conteúdo que você aprendeu, qual que é o potencial de aplicação disso? É claro, isso não vai me dar medida de resultado concreto, mas ele vai me sinalizar, porque se já de partida, na reação, ele acha, ou aquela pessoa acha que aquele conteúdo é muito pouco aplicável no meu contexto de trabalho, é perda de tempo. Então, eu posso perceber que talvez ele realmente a experiência não tenha sido boa, né? Também vou avaliar aí agora a questão do grau de retenção, ou seja, ao final do curso, quanto você acha que você absorveu de cada conteúdo, né? Eu posso perguntar isso, mas eu pessoalmente não acho, não gosto desse tipo de pergunta, né, dentro da avaliação de reação, mas tem autores que defendem e colocam isso, né? E o potencial de disseminação, né? Ou seja, para quem mais? Você acha que esse conteúdo é aplicável para outras pessoas? Sim. Isso pode me dar uma pista inicial sobre, e aí você geralmente pergunta quem, né? Porque daí você aproveita e já tem dados suficientes para poder mapear o público-alvo do próximo treinamento, caso você já não tenha isso detalhado no processo de planejamento. Ok? Então, na dimensão da reação, via de regra, a gente pode avaliar essas quatro dimensões das, se não me engano, seis, né, do modelo mais, ou seja, é importantíssima a avaliação de reação. E aí eu queria reforçar com vocês. A maior parte das organizações faz apenas avaliação de reação. Aí você poderia perguntar, "Pô, professor, então tá bom. Se a avaliação de reação ela permite esse retorno todo e ela é a que mais é feita, né? Isso eu estou falando, não tenho dados tão empíricos sobre isso, mas é pela experiência aí de mais de 15 anos aí trabalhando com isso, a gente sabe disso, né? Eu já dei treinamentos em vários órgãos, né? E a maior parte deles sempre trabalham com avaliação nesse nível de reação. O grande problema vai retomar para a gente a primeira aula. Por quê? Porque as pessoas, mesmo coletando os dados, mesmo realizando essas avaliações, as pessoas simplesmente as fazem pro forma e ó, não utilizam esses dados para nada. Por quê? Muitas vezes porque não sabem tabular os dados, né? Muitas vezes porque não sabem analisar ou interpretar, ou porque fazem apenas pro forma. Lembra quando nós falamos do porquê que as pessoas não avaliam, né? E uma das questões foi porque muitas vezes elas não sabem como avaliar, e algumas vezes elas têm instrumentos, mas elas não sabem como analisar, ou elas acham que isso talvez não seja importante, ou que elas não sabem simplesmente traduzir esse dado para alguém, né? E eu acabo fazendo aquilo pro forma. Eu já mencionei isso para vocês antes, mas eu tive esse tipo de experiência, né? Quando eu assumi a coordenação de uma certa área de treinamento numa instituição, né? Eu sabia que eles faziam, né, já avaliação de reação, e fui ver, né, e fui pedir, né, porque eu tinha muitas demandas, né, de curso externo, e eu sabia que muitos desses cursos externos eram feitos por instituições que não eram das melhores, né, então, eu já queria fazer uma avaliação, uma análise, para poder saber que instituições que de cara eu já cortava ela da minha lista de potenciais fornecedores, né, estou falando, por exemplo, vou falar de curso de licitações, gestão de contratos, né, para serviço público. Para serviço público, isso aí você tem trocentas organizações que oferecem esse mesmo tipo de conteúdo, né? Então, se eu já tenho as avaliações de reação e a partir delas eu tenho dados que me permitem avaliar e saber quais organizações têm bons cursos e quais não têm, isso é ótimo, porque eu já filtro. E quando alguém me mandar um pedido de uma instituição dessa, eu já sei olhar e sei, olha, isso aqui não é bom, ela não oferece boas experiências, então vamos tentar essa, porque eu já tenho outra também, inclusive.
Porém, quando eu fui pegar essa base de dados, ela existia enquanto dados, porém ninguém fazia nada com isso, né? E eu falei, não, vamos mudar essa história, vamos começar a utilizar isso para fazer, por exemplo, uma blacklist, né? Uma lista negra, né? No sentido de que, olha, vamos excluir ou deixar ali de separar daquelas empresas que são mal avaliadas, porque quando chegar a gente já devolve, falando, olha, essa empresa não é boa, mas você tem essa, que pode fazer isso, otimizava o nosso trabalho, né? E evitava da gente jogar recurso no lixo. Porque se eu já tive outras pessoas que participaram e tiveram a percepção de que era ruim, então para que faz? Eu vou fazer de novo, né? Então é importante que a gente não só tenha um instrumento que meça a coisa correta, mas que eu consiga coletar, tabular, analisar e a partir dessa análise tomar alguma ação necessária para retroalimentar o processo, porque senão vai ficar lá e não vai adiantar nada, né? O fato de eu fazer avaliação de reação não vai automaticamente, miraculosamente, né, transformar os meus resultados, as minhas práticas de treinamento, né? Bom, vamos avançar. Nós temos, então, o segundo nível de avaliação no modelo de Kirkpatrick, né? Que vai avaliar o quê? A aprendizagem. A aprendizagem, né, por outro lado, ela vai ser muito mais focada na questão dos processos e dos procedimentos, né? É diferente da avaliação de reação, que ela pega um conjunto um pouco mais complexo disso, né? Na avaliação de aprendizagem, eu vou me preocupar muito mais do que com a diversidade de itens, eu vou me preocupar muito mais com a natureza da ação institucional. Lembra que nós falamos que as ações institucionais, utilizando a nomenclatura, né, da taxonomia de Bloom, elas podem acontecer em três tipos de domínio: domínio cognitivo, afetivo e psicomotor? Pois é. Então, cada uma desses enfoques de ação instrucional, ela vai me requerer uma estratégia de avaliação de aprendizagem. Não dá para eu querer, como é muito de praxe, né, em quase tudo quanto é situação, eu avaliar tudo como se tudo fosse cognitivo. Exemplo, eu quero fazer um treinamento para mudar os hábitos de consumo de energia das pessoas dentro da empresa, ou dentro de casa. Vou falar dentro da empresa, porque fica mais prático e mais compreensível, né? Então, eu quero fazer com que as pessoas, com que elas mudem o hábito, né? Que elas passem a ver luz acesa e apaguem, que elas desliguem os computadores na hora de sair, que elas não utilizem determinados recursos que gastem energia sem que haja necessidade, né? Nós estamos falando de um tipo de ação instrucional que a ênfase dela não é meramente cognitiva. Vai ter conteúdo cognitivo, por óbvio, né? Nós já falamos disso antes. Porém, o enfoque dela é mudar um valor que era de desperdício para economia. E eu vou avaliar perguntando apenas se a pessoa sabe como? Não. Eu posso até utilizar perguntas, mas as perguntas elas vão medir questões o quê? Mais comportamentais, mais afetivas. Ou seja, olha, a partir desse treinamento, o quanto você começou a achar que isso é mais importante, né? Eu vou fazer, por exemplo, olha, ou colocar uma situação concreta, né? E nessa situação concreta, então, não vou entrar nisso, já na verdade eu estou dando spoiler do afetivo, mas vamos voltar aqui. Então, ou seja, eu quero dizer isso para dizer que cada tipo de domínio que é predominante em uma ação instrucional, ele vai ter um conjunto, um repertório, uma estratégia diferente de avaliação, ok? Então, quando a gente fala do domínio cognitivo, que é geralmente a maior parte dos treinamentos, eles acabam desembocando aí, né? Nós vamos falar de um leque muito grande, e esse é mais familiar para a gente, porque a gente é avaliado cognitivamente em ações institucionais desde que a gente está no ensino fundamental, né? Hoje em dia, as crianças, eu acho que elas já têm prova só a partir do segundo ano, mas na minha época já tinha desde o pré, né? Que era hoje o primeiro ano, né? Você já tinha prova, já tinha avaliação, né? E essas avaliações, elas são basicamente o quê? Cognitivas, para saber se você, e geralmente cognitivos no nível da lembrança e da retenção. Né? Hoje em dia, eles já têm algumas estratégias um pouco mais eficientes para avaliar a aplicação, para avaliar outros graus de outros níveis de complexidade, né? Mas eu tenho, para avaliar cognitivo, né, desde questões, estratégias de avaliação mais simples, que são as mais conhecidas entre nós, onde que eu tenho testes de múltipla escolha, VOF, associação, escolha simples, preenchimento de lacunas, ou seja, questões como as provazinhas que a gente faz no dia a dia, desde, como eu falei para vocês, o ensino fundamental, né? Eu posso colocar, por exemplo, um mock, né, um EAD, onde que é autoinstrucional, e vou ter etapas de avaliação simples, onde que a pessoa recebeu um conteúdo e ela vai escolher uma resposta, certo ou errado. Ou vai classificar VOF, ou seja, essas questões mais simples. Eu posso também ter avaliação cognitiva mais complexa, né, que é onde que eu posso falar, pedir para a pessoa produzir um ensaio, né,
Por exemplo, é muito comum, estou no doutorado agora. No doutorado, eu tive uma disciplina chamada socioambiental, e aí dessa disciplina a gente tem uma leva de leituras muito densas e complexas, e um dos desafios da professora, uma das formas de avaliação das professoras para saber se a gente entendeu ou aprendeu, é produzir um ensaio teórico a partir de algum dos conteúdos que a gente aprendeu. Ou seja, ela está avaliando níveis mais complexos, né? Lembra da pirâmidezinha da taxonomia de domínio cognitivo? Então, quando eu falo de lembrar memorizar e lembrar, se eu não me engano, eu agora não vou lembrar de cabeça, eu estou falando de coisas simples. Agora, quando eu falo de coisas mais complexas, eu estou falando de envolver algumas coisas que ele vai produzir, né? Ah, se eu tenho, por exemplo, algo que é para aplicar, eu vou colocar um problema para que a pessoa resolva. Eu posso pedir para ela escrever uma monografia, fazer um projeto, né? Por exemplo, eu participei de uma ação instrucional para a formação de Green Belts. Green Belts, né, faz parte de uma certificação oriunda de uma metodologia chamada Seis Sigma. Essa metodologia visa que você faça gerenciamento de projetos a partir da análise de problemas, ou seja, você pega um problema, usa um leque de métricas quantitativas para que você possa identificar quais são as principais causas, para a partir dessas causas você elaborar um plano de ação. Quando a empresa fez isso, eu já mencionei esse exemplo para vocês, né, só que em outro contexto, ela mandou as pessoas de níveis hierárquicos maiores para poder fazer o curso de Black Belt, que era o mais complexo, depois ela mimetizou e reproduziu o Green Belt, que era de projetos mais simples para os demais. Só que tanto mais graduado quanto menos graduado, ou seja, Black e Green, a avaliação cognitiva que era feita para saber se ele adquiriu, se ele absorveu o aprendizado, era desenvolver um projeto. Ou seja, terminei o curso, a parte teórica, né, e os exercícios que eram feitos lá. Para receber o certificado, eu precisava elaborar, achar um problema dentro da minha área, identificar um problema lá e fazer toda a aplicação daquele conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo e apresentar para a empresa um projeto de melhoria utilizando as métricas. Super esperto, né? Eu já tive situações, por exemplo, né, de um treinamento que eu fui, já mencionei, acho para vocês também, que era uma oficina de negociação, onde que ao final do curso, para demonstrar que eu havia aprendido aquelas habilidades, as competências que eram desenvolvidas lá, eu tinha que relatar uma situação de negociação pela qual eu havia passado, identificando as etapas, os atores, os papéis, tudo isso são a produção de conteúdo, né? E aí eu posso desde gerar novas soluções, relatórios, questões abertas também, né? Então, ou seja, eu tenho como avaliar o domínio cognitivo, os aprendizados cognitivos de forma simples ou de forma mais complexa. Tudo vai depender, obviamente, do tipo de ação institucional. Se eu tenho uma ação institucional focada em domínios mais simples, eu vou focar em estratégias de avaliação mais simples. Se eu tenho se eu tenho ação institucional voltada para o domínio de conhecimentos mais complexos, né, de aprendizagens mais complexas, então eu vou utilizar estratégias mais complexas, ok? O próximo, né, quando eu falo, porém, de avaliação de itens afetivos, né, aí eu tenho outras estratégias, né? Não vai apenas, não vou simplesmente perguntar se a pessoa lembra, não vou simplesmente dar um problema para ela resolver, mas eu posso fazer algumas situações, como, por exemplo, um teste direto do desempenho esperado, que é fazer uma situação vivencial, experimental ou situacional, né? Exemplo, eu estou querendo trabalhar como a pessoa desenvolve resiliência ou como trabalhar sob pressão. Então, eu posso, no final do treinamento, né, aplicar uma dinâmica que coloca a pessoa sob estresse. Ou, se eu quero trabalhar com a pessoa para que ela tenha escuta ativa ou empatia ao ouvir, eu posso, como avaliação do final do treinamento, colocá-la em uma situação de negociação simulada, né, para que eu possa avaliar qual que é o desempenho dela, se ela tem o desempenho esperado, se ela de fato se comporta como eu esperaria que ela se desenvolva, que ela se comportaria após o treinamento. Eu posso também fazer observação por meio de roteiros, listas, escalas, né? Ou seja, eu posso simplesmente observar a pessoa no campo, na sua atuação, para verificar se aqueles comportamentos, aquelas mudanças afetivas, se elas de fato foram instaladas, né? Posso avaliar atitudes por meio de questionários. Isso é extremamente interessante. Por quê? Porque hoje a ciência comportamental, né, especialmente ligado ao pessoal da psicologia social do trabalho, aqui na UNB a gente já falou sobre isso, eles são muito fortes, você já tem escalas de avaliação de domínio afetivo que já são baseadas em atitudes, em comportamentos observáveis. Eu posso fazer um questionário, de tal forma que de acordo com as respostas que a pessoa dá, eu sei se ela mudou a priorização ou não de um valor.
né? Esse projeto que eu estou coordenando das escolas, por exemplo, né, a gente tem um projeto duplo. Eu quero que as crianças, né, os estudantes memorizem o conteúdo, mas eu quero que aquilo desperte nela também o interesse e a preocupação dela, seja com relação aos direitos e deveres dela enquanto consumidor de energia, seja também enquanto cidadão para se interessar sobre a temática. Então, além de perguntar o que aquela pessoa absorveu, eu posso ter itens que vão me avaliar. Olha, como é que está a sua predisposição para contribuir com esse processo? Porque daí eu mostro uma mudança afetiva, né? Vocês estão vendo aí que meus slides estão querendo correr e passar na minha frente, né? Eu acho que eu devo ter programado alguma coisa aqui para ele passar automático, ele está achando que eu estou efetivamente demorando demais. Eu não posso demorar muito, porque minha bateria também está acabando, né? Vocês estão vendo que a aula está sendo gravada para vocês, né? Porque quem sabe está fazendo ao vivo aqui, né? Bom, nós temos então também testes psicológicos, inventários, e aí eu tenho esses que já são prontos, já são testes de mercados, né? E aí, quando a gente vai falar disso, mas não, depois eu falo sobre isso, né? A gente não precisa inventar roda, a gente já tem muita coisa pronta, muitas escalas prontas, né? Se eu já tenho escalas de itens de domínio afetivo, para que raios eu vou identificar, eu vou inventar, né? Então eu posso utilizar aquilo que eu já tenho. Também nós temos, obviamente, os domínios psicomotor. E esses, via de regra, tendem a ser um pouco mais fáceis de avaliar, né? Eu posso, desde ter o teste direto de desempenho esperado, né? Do mesmo jeito que eu tenho no afetivo, eu posso ter no psicomotor. Porque daí eu estou fazendo um teste, né? Ah, por exemplo, o objetivo era fazer, ensinar a pessoa a dirigir. Eu vou testar se ela sabe dirigir como? Vendo se ela está dirigindo. Ah, eu estou ensinando uma habilidade motora para que ela possa manobrar uma transpaleteira, uma empilhadeira. Eu vou avaliar no teste situacional se ela de fato dá conta de manusear aquilo ali. Então, é um teste aplicado para ver se ela desenvolveu ou não aquela habilidade psicomotora que foi prevista, né? Eu posso também analisar indicadores e resultados no contexto, ou seja, né, se a pessoa de fato conseguiu aplicar aquilo ali, se aquilo melhorou a destreza dela na hora de fazer as atividades. Eu posso fazer observação direta ou indireta, né? Ou seja, direta eu mesmo vendo, ou perguntando para quem vê, né? Então, são estratégias, né? E posso ter testes com produção de alguns resultados. Ou seja, resumindo, existem estratégias diferentes, né? E é importante avaliar a aprendizagem? É super importante, mas eu vou avaliar de tudo também não, né? Eu vou avaliar daquilo que eu tenho controle, daquilo que é mais complexo, né? Porque, por exemplo, de novo, volto a dizer, vocês vão perceber que eu sou um pouco grilado com os cursos Valita, né? Que são esses contratados pelo mercado. Eles têm o seu valor, não vou dizer que não tem. Porém, a gente não tem governança sobre eles, né? Então, como eu estou falando que eu faço essa avaliação mais profunda sobre aquilo que eu tenho governança, sobre aquilo que eu estou oferecendo, então eu vou descartar esses e vou focar nos que eu estou fazendo isso, né? Então, isso acaba sendo importante, né? Eu saber que eu vou avaliar a aprendizagem, porque isso também vai me retroalimentar o processo para saber, olha, eu estou conseguindo transmitir, a minha ação ela está tendo o quê? Eficácia, que ela está produzindo o efeito, ela está surtindo o efeito, que é fazer a pessoa desenvolver determinado conhecimento, ou desenvolver determinada atitude, ou desenvolver determinada habilidade. Então, isso tudo é importante. E aí nós temos a terceira etapa, né? E que talvez essa é a mais raramente utilizada. Por quê? Porque ela é mais complexa, né? Então a gente tem hoje, né, muita avaliação principalmente de reação, quase toda empresa, quase toda instituição acaba tendo. Uma parte delas vai ter alguma coisa de aprendizado, especialmente aquelas que trabalham só com isso, né? Escolas e tudo mais. E muito poucas vão ter nisso, porque essa é uma camada mais profunda, mais complexa. Por quê? Porque eu estou avaliando o impacto, e nós já falamos que esse impacto ele pode ser percebido de duas maneiras. Então, ou seja, o modelo de Hubble ele tem três variáveis, ele tem três, né, pontos, mas eles, na verdade, trabalham com quatro dimensões, né? Então, três variáveis, quatro dimensões, ou quatro dimensões, três variáveis, né? Uma coisa assim. Fica confuso. Mas a ideia é que eu avalio o impacto. Eu posso avaliar o impacto sobre a mudança do comportamento, que isso é uma coisa, né? Isso tem mais a ver com o indivíduo, e posso verificar o quanto esse valor, essa mudança de comportamento, ela produziu, impactou no valor final. Só que para isso, eu preciso ter o quê? Objetivos claros. Se os meus objetivos não são claros, né, eu não vou chegar a lugar nenhum. A ideia, né, para quem não sabe para onde que vai, qualquer lugar é destino. Se eu não sei o para que esse treinamento existe, que tipo de comportamento que ele queria mudar, que tipo de valor que ele queria agregar ao meu negócio, como é que eu vou avaliar se está sendo alcançado? E é por isso que eu falei para vocês, tenho repetido ao longo desse ciclo de aula, né, que tudo começa com uma boa avaliação de necessidade. Se eu fiz uma boa avaliação, identificando qual o conteúdo, né? Ou seja, quais são os comportamentos que eu quero gerar e produzir e em quem,
eu já tenho toda a informação para depois eu avaliar, porque se eu queria mudar, ou seja, se eu queria sanar aquela lacuna, aquele gap, é aqui que eu vou avaliar. Essa lacuna foi sanada? Agora, se a lacuna não foi bem desenhada, como é que eu vou medir se ela foi bem resolvida ou não? Então, é por isso que a gente fala que todo esse processo ele está muito interligado. Então, eu preciso obrigatoriamente ter objetivos claros. E se porventura eu não estive lá atrás, agora que eu vou sentir o problema, porque dificilmente eu vou conseguir avaliar o resultado daquilo que eu não esperava. Ou eu vou chegar à conclusão de que de fato eu não alcancei, mas eu não alcancei porque eu não tinha clareza dele, né? E eu não sabia qual que era, né? Então, é importante a gente trabalhar com essa questão dos objetivos claros, ela é fundamental do começo ao fim do processo, né? E como que eu vou avaliar o comportamento, né? A literatura traz algumas terminologias, elas são um pouco complexas, né? E às vezes até um pouco confusas. Eu faço questão de trazer para vocês aqui para que vocês tenham ciência, para que um dia que vocês estiverem lendo sobre isso, vocês não vai aparecer novidade, mas eu nem vou entrar muito a fundo nisso não, porque eu acho que acaba sendo muito tecnicismo e que no dia a dia a gente já para ali naquela questão de valor do mudança do comportamento e mudança do valor final. Mas dentro da ciência que avalia treinamento, né, eu tenho que a avaliação do comportamento ela pode ser feita em profundidade ou em largura. Em profundidade, eu estou falando de avaliar quais são os efeitos diretos e específicos de uma ação extraído diretamente dos seus objetivos sobre o comportamento do indivíduo no seu cargo dentro da organização. Ou seja, se eu queria promover hábitos sustentáveis no ambiente do trabalho, eu vou avaliar aquele treinamento que ele envolvia esse tipo de conteúdo, esse tipo de aprendizagem. Qual foi o impacto direto dele sobre o consumo? Se eu estou falando, por exemplo, de uma política de treinamento, onde que eu quero promover a diversidade, né, eliminar questões de racismo, questões de sexismo, né, ou de etarismo, eu vou avaliar aquele treinamento de fato impactou na forma como a pessoa agir com relação a isso. Então, esse impacto é em profundidade. Ou eu posso ter em largura, né, que é a ideia de que outras coisas foram indiretamente, né, influenciadas, né? Que outras atitudes que foram modificadas nisso? Olha, como eu estava falando sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente, embora o meu foco fosse o uso racional da energia, isso despertou nela outros valores, despertou nela o cuidado com o ambiente, com jogar o lixo no lugar certo, não só ali no ambiente do trabalho, mas levou ela a fazer isso em casa, isso trouxe e melhorou resultados para ela. Então, é como que esse treinamento ele vai alcançar resultados um pouco maiores, né? Como eu falei para vocês, está na teoria, mas eu acho muito pouco aplicável e palatável no dia a dia, ok? Bom, e aí temos a dimensão da avaliação do valor final, né? Para avaliar o fator final, eu tenho alguns requisitos, né? E os requisitos, o primeiro deles é que programas que eu vou avaliar. Não é de tudo que eu vou avaliar valor final, né? Eu vou avaliar valor final daquilo que é mais estratégico, daquilo que é mais relevante. O que é mais estratégico? Aquilo que alcançou mais gente, aquilo que eu queria, de repente, ter uma competência que ela é extremamente importante para toda a casa, e eu fiz treinamentos voltados para toda a casa, então eu quero saber de fato se de fato a casa internalizou aquilo ali. Olha, eu quero desenvolver e despertar a criatividade em todo o meu público-alvo. Então, eu vou saber se os treinamentos, vou selecionar os programas que têm a ver com essa criatividade e vou fazer uma avaliação mais geral para saber, de fato, a gente conseguiu aumentar a criatividade? Aumentou, por exemplo, o número de royalties, né, de patentes, o número de inovações, o número de projetos inovadores. Então, eu vou selecionar os programas que de fato são mais relevantes ou que eles têm maior potencial de impacto sobre o resultado final da minha organização, para não ficar tentando fazer uma coisa complexa para uma participação efêmera ou simples, né? Eu geralmente seleciono programas para avaliar o impacto deles e não ações muito pontuais, a não ser que essas ações pontuais sejam muito estratégicas ou muito grandes no sentido de envolver muita gente ou que foram muito onerosas, ok? Opa, não vai fugir aqui, né? Esse valor final, ele também, na hora de avaliar, eu tenho que levantar também os objetivos, né? Eu vou resgatar. Vocês vão vendo que os objetivos, eles são reiterados, né? Desde o começo. Também posso levantar indicadores, né? Eu posso, por exemplo, né? Eu tinha programas, né? Como eu já mencionei para vocês, de capacitação de motoristas, onde que o objetivo do programa era ensinar ele técnicas de condução econômica, né? E como que eu averiguava se o treinamento tinha impactado, né? Eu avaliava o consumo dos motoristas que tinham passado o treinamento e comparava com o consumo dos motoristas que não tinham passado o seu treinamento. E se eu tivesse diferença significativa, isso já era uma evidência, né? Um potencial indicativo de evidência de que passar pelo treinamento
mudava o indicador, né? Então, isso são alguns potenciais, né? Nem tudo que eu vou encontrar é indicador, mas se eu faço essa avaliação desde o ponto de partida, isso tudo se torna mais simples, né? Também eu vou escolher, né? Não vou levantar os indicadores, mas vou escolher quais que vão representar mais aquilo, né? Por exemplo, eu falei para vocês do consumo de combustível, mas eu sabia que eu tinha consumos diferentes para cada tipo de frota, para cada tipo de região. Então, eu tinha que conseguir escolher métricas que fossem compatíveis com aquilo de acordo com os veículos, né? Porque eu tinha variação de veículos, né? E variação de trechos, né? Então, eu tinha que fazer algum tipo de avaliação que permitisse entender esses recortes. Eu também posso utilizar variáveis externas, né? Ou seja, eu posso perguntar para fora, né? Se eu estou fazendo um curso para melhorar o atendimento, né, ao público, né, qual a melhor fonte de resultado para saber se houve melhoria de valor final? O público externo. Então, se eu tenho uma pesquisa reiterada, regular, de satisfação com relação à qualidade do meu atendimento, eu posso simplesmente rodar essa pesquisa e posso fazer a partir da avaliação do público externo, né? Eu vou ter que definir o delineamento, coletar dados e analisar, né? Ou seja, a questão do valor final, ele envolve um conjunto um pouco mais complexo, né? Porque eu tenho que selecionar o programa, levantar quais são os objetivos daquele programa, identificar quais são os indicadores que eu posso utilizar para avaliar esse resultado desse programa, escolher dentre aqueles indicadores quais aqueles que falam mais alto, mais claramente. Vou identificar variáveis externas que possam ou não contribuir, favorecer ou prejudicar o treinamento, ou possam ter prejudicado ou favorecido o treinamento. Vou ter que definir qual que é o delineamento que eu vou avaliar, afinal de contas, muitas vezes eu não vou ter espaço para avaliar tudo, vou ter que escolher aquilo que é mais importante. Vou, obviamente, ter que coletar os dados, algumas vezes eu vou pesquisar fontes e bases de dados diretas, né? Agora eu estou falando de resultado, outras eu vou ter que perguntar para as chefias e para os pares ou para os clientes, né? Seja cliente externo, seja cliente interno. E aí entra algumas questões extremamente relevantes, né? E só pedir um tempinho aí para beber mais uma água. Enquanto isso, se você quiser dar um pause e também fazer a sua bebida de água, porque nós já estamos aí em mais de 50 minutos. Bom, voltando então, né? Nós vamos para outra etapa, né? E aí, obviamente, né? Para eu fazer todas essas medidas, né? Algumas perguntas básicas eu tenho que fazer, né? Por quê? Porque como vocês já viram, a gente não vai fazer uma avaliação padrão para tudo. É claro, eu posso ter formulários, eu posso ter templates que eles serão comuns, mas que eles vão ter algum grau de variação. Né? Eu não posso ter o mesmo formulário ou o mesmo instrumento para avaliar a reação que eu vou usar na aprendizagem, que eu vou usar no impacto. Da mesma forma, eu não posso avaliar um programa cognitivo com itens afetivos. Então, eu tenho que fazer um desenho customizado. É claro que eu não vou fazer um personalizado para cada ação, senão eu ficaria o tempo todo só fazendo isso. Mas eu vou ter que ter algum grau de customização e vou ter que definir qual que vai ser a minha estratégia de avaliação, né, de resultados do treinamento. E aí eu tenho que me fazer algumas perguntas. Então, essa parte de agora, especialmente, é a hora que a gente vai começar com a questão prática, né, de como que a gente constrói, então, essa sistemática de avaliação de treinamento dentro do meu programa. E aí é interessante, vamos lá. Primeira pergunta, né? Eu tenho que saber o que que eu vou medir, né? A fitinha aí está mostrando, né? Eu não posso medir laranja junto com banana, não posso medir pimentão junto com cenoura, porque vai dar bagunça. Então eu tenho que definir com clareza o que que eu quero medir. E eu tenho que ser muito realista e sincero comigo mesmo, porque quando eu faço essa pergunta, muitas vezes eu tendo a responder a partir do que eu desejo, mas eu tenho que responder isso a partir da perspectiva do que eu consigo e do que de fato, neste momento, é útil para a minha organização. Por exemplo, suponhamos que eu estou começando agora a fazer avaliação, eu não fiz isso nenhuma vez ainda, estou começando o processo, e eu já vou começar a querer avaliar impacto. Não, não comece por aí, comece pelo mais simples, né? Isso é estratégia básica, né? A gente começa por aquilo que é mais simples, para que depois a gente vai ganhando complexidade, né? E como nós falamos, de reação eu posso avaliar e devo avaliar de tudo de impacto, eu vou avaliar de algumas coisas, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é isso. E para cada tipo de ação institucional, eu vou ter uma estratégia. Por exemplo, nós já falamos disso, né? Só reforçando. Se eu vou avaliar um curso aberto, seja um curso do qual eu só contratei uma vaga para alguém participar, e eu vou fazer avaliação de reação, o que que eu vou ter que medir? Eu vou ter que medir itens mais genéricos. Eu não vou ficar fazendo detalhamentos, eu vou ter que ter um formulário mais sintético
Se eu estiver avaliando já um curso fechado, eu tenho uma estratégia já um pouco mais customizada, um pouco personalizada, que vai considerar os recursos, os materiais, as estratégias, os domínios de forma mais detalhada. Se eu vou avaliar um curso de curta duração, eu tenho uma estratégia. Se eu vou avaliar um curso de longa duração, eu vou ter estratégias diferentes, porque talvez eu possa inserir, né, avaliações intermediárias ao longo do processo, para que eu possa mudar. Eu dei para vocês o exemplo do curso de NR10, né, que o Robson, por exemplo, aí tem lá no contexto do trabalho dele, né? Ela tem um módulo um comum e o avançado, né? Como se fossem duas partes, né? Se eu tenho isso, e é uma média de longa duração, ou seja, mais de uma experiência, é importante que eu faça uma avaliação no meio do caminho para saber se tudo foi abraçado aqui, se não foi, e o que eu tenho que mudar na próxima. Então é importante a gente fazer isso. Também é a mesma coisa, curso presencial é um conjunto de itens, curso à distância é um outro conjunto de itens, né? Até por conta dos recursos utilizados em cada um deles. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o que queremos medir, o que eu quero medir. E aí eu posso escolher, né? Eu não preciso querer abraçar o mundo. Via de regra, eu vou olhar qual que é o principal tipo de ação que eu tenho no meu dia a dia. Ah, são cursos abertos e fechados e todos de curta duração. A maioria das empresas vai encaixar nisso, viu? É, se é isso, então eu vou construir dois formulários, né? Um para avaliação de curso aberto, onde que eu tenho os itens de forma mais sintetizada, né? Tipo, a hora que eu for falar de estrutura de infraestrutura, eu vou só fazer uma pergunta genérica. Agora, se eu tenho um curso fechado em company, que é feito na minha instalação, aí eu vou detalhar um pouco mais, né? Não do nível de pintura da sala e tudo, mas daqueles itens que são relevantes. Agora, e à medida que eu vou crescendo, que eu vou diversificando os meus cursos, eu vou implantando e lastreando isso para outras experiências, ok? Então, primeira pergunta, a gente tem que ter clareza do que queremos medir, que tipo de ação. E a gente pode e deve começar progressivamente. Também, aí entra uma outra informação interessante. Quais serão as nossas fontes? Ou seja, de onde que eu vou extrair a informação? Tá, da reação é o mais óbvio, né? Via de regra, eu vou extrair a informação de quem participou da ação instrucional, né? E se eu for agora fazer uma avaliação de aprendizagem, eu ainda vou fazer a avaliação com quem participou. Pode ser que eu queira fazer com uma chefia, alguma coisa, sim, mas dificilmente a chefia vai conseguir emitir um parecer que seja válido sobre o aprendizado. Ela vai falar sobre o resultado, que é a próxima etapa. Agora, quando eu falo da avaliação de resultado, talvez a pessoa nem seja a melhor fonte, talvez seja melhor perguntar para a chefia. E aí, do mesmo jeito que a gente tinha lá na avaliação de necessidades, nós temos aqui a perspectiva da auto e da heteroavaliação. E o ideal é que eu mestre as duas, né? Então, eu tenho que saber qual vai ser a minha fonte de dados para avaliar isso. E às vezes eu estou falando de uma fonte direta, indireta, né, onde que eu vou perguntar à pessoa, né, fonte primária, vou perguntar à pessoa, ou fonte secundária, onde que eu vou analisar resultados para a partir desses resultados inferir se de fato houve impacto, houve aquela mudança de comportamento, houve a mudança de resultado que eu esperava. Então, só que eu tenho que definir isso com antecedência, porque senão, na hora que eu for avaliar, eu desculpo que eu não tenho dado, que eu não coloquei para as pessoas coletarem, ou não coloquei, não arrumei instrumentos adequados para que as pessoas tivessem acesso, aí já a energia vai estar morta, né? Então é importante a gente saber quais serão as nossas fontes de dados. Lembra que nós estamos falando desde o começo. A avaliação envolve um processo de coleta de dados, então tem que saber de onde que vem esses dados. Também, né, essa foto aí eu achei ela bastante emblemática, porque ela vai mostrar um dilema, né, que nós já falamos ele ao longo, então você bem passando isso aqui, que é justamente qual que é o momento correto, né? Não adianta, por exemplo, aí a pessoa participou do treinamento e depois de 2 semanas eu querer fazer avaliação de reação. Por quê? Porque já vai ter perdido, aquilo ali ela já vai ter romanceado, ela já vai ter odiado, ela não vai nem lembrar, né? É claro que eu vou mostrar esse exemplo que eu vou falar para vocês aqui, está no nível extremo, né? Mas nessa experiência que estou tendo do projeto ali com os estudantes, né, nós fizemos uma intervenção de um turno, menos de um turno, 2 horas, 2 aulas, né? Numa escola de ensino médio lá no Sul. E quando os professores voltaram para fazer a segunda aplicação, para verificar o que eles haviam retido, o que não haviam retido, para surpresa e espanto de alguns professores, tinha estudante que não lembrava se ele tinha participado da ação. Isso eles fizeram 45 dias depois, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa nem lembra do que passou, ela não vai lembrar de detalhes, ela não vai lembrar da experiência. Se ela tiver alguma lembrança, se for muito impactante, ou seja, ela vai ter o que a gente chama na literatura de avaliação de efeito halo, né? Aquilo que marcou muito é o que vai fazer a lembrança dela o tempo todo. Então, se ela teve uma experiência ruim
e ela ficou com essa experiência na cabeça, porque às vezes o instrutor foi um pouco grosseiro, ou às vezes ele alterou o tom, ou às vezes aconteceu alguma coisa entre algum dos pares, então ela vai ter aquele registro potencializado e ela vai se lembrar só daquela experiência boa ou ruim e vai contaminar a avaliação como um todo. Ou seja, então tem que escolher a hora certa. Da mesma forma, não adianta eu querer avaliar a retenção de aprendizagem 2 dias depois do treinamento ter sido feito. Eu tenho que esperar passar um tempo. Ou querer avaliar a mudança de comportamento no dia seguinte do retorno da pessoa ao trabalho, né? Eu tenho que dar tempo para ter maturação disso, ok? Qual o momento correto para que você pegue a carninha lá na boca do jacaré sem ser engolido por ele? Também, isso é extremamente importante, que instrumentos e formas de coleta de dados nós vamos utilizar. Do mesmo jeito que é importante eu saber o que que eu vou avaliar, né? O que que eu vou medir, o que que eu vou utilizar para avaliar, como, quem são as fontes, eu tenho que saber que tipo de instrumentos que eu vou utilizar e como que eu vou coletar esses dados. Ah, eu vou passar o questionário no papel para que as pessoas possam preencher ali no final do evento. Ah, ótimo, tudo bem, é o jeito mais tradicional. Só que lembra que quando você vai ter que fazer isso, você vai ter que digitar aquilo ali tudo para tabular e analisar os dados depois. E qual que é o problema disso? Toma tempo para caramba, né? Se eu estou falando, por exemplo, olha, eu tive um curso ali que teve 300 participantes. Se eu coloco avaliação manual, pensa depois eu ter alguém para digitar aquilo ali. E tem um detalhe, quando a pessoa vai digitar, existe probabilidade dela errar? Sim. Então eu posso ter perda de consistência de dados. Então eu tenho que saber qual que é o instrumento correto. Se eu estou falando de um curso pequeno, de uma turma pequena, aí sim, eu posso fazer um questionário, posso fazer ele impresso, posso fazer ele físico. Agora, se eu estou fazendo em larga escala, é melhor que eu faça eletrônico, é melhor que eu faça ou de questões objetivas para facilitar o feedback, para facilitar o retorno. Então, eu tenho que saber que instrumentos e formas de coleta de dados que eu vou utilizar, porque isso é muito importante na hora de desenhar um instrumento e definir qual que é a estratégia, porque a pessoa não pode ter um custo muito alto, né? Tem o professor Gunter, né? Ele vai escreve um capítulo de um livro onde que ele vai falar, um artigo, na verdade, sobre estratégias para que você possa desenvolver bons instrumentos de pesquisa, né? E uma delas que ele fala é que as pessoas sempre fazem a relação custo-benefício, ou seja, o quanto vai me custar preencher isso em relação ao benefício que isso vai me trazer. Então a pessoa faz essa conta. Como ela faz essa conta, qualquer formulário, qualquer instrumento que você utilize para coletar dados e que a pessoa ache complexo, ela vai desistir no meio do caminho. É batata, isso é líquido e certo, ok? Então eu tenho que saber instrumentos que vão facilitar, que tipo de tecnologia que eu tenho, como que posso facilitar para depois analisar esses dados, né? Que tipo de templates que eu posso utilizar para facilitar e favorecer, especialmente o meu processo de coleta para análise dos dados. Outra questão, né, é como nós analisaremos e de que forma utilizaremos esses resultados, né? Ou seja, eu tenho que saber, eu vou analisar isso por meio de gráficos, quais gráficos que eu vou utilizar? Que estratégias eu vou utilizar para mostrar isso? E para quem que eu vou mostrar? Qual é o fórum que eu vou utilizar para poder levar esses resultados? E como que eu vou utilizar isso? Para melhorar o processo, para ganhar mais recursos, para, de repente, conscientizar minha chefia acerca da importância de algumas coisas. Então, eu tenho que também ter clareza, né, de como que eu vou analisar e como que eu vou utilizar esses resultados dessas análises, né? Não do treinamento em si, mas da análise da avaliação e da percepção das pessoas quanto ao treinamento. Então, eu preciso saber como que eu vou tabular e analisar isso. Isso é extremamente importante, porque a partir disso, né, que eu consigo vender, explicar isso para as lideranças, né, ou para outras instâncias de negócio, o quanto aquele treinamento trouxe ou não resultado. Bom, e aí, vou parar por aqui, vou dar mais um tempinho aí para vocês, né? Como que a gente pode construir bons instrumentos, né? Aí são as dicas genéricas, né? Depois eu vou colocar para vocês um artigo lá, onde que ele vai falar de forma mais detalhada, porque aqui nós estamos falando simplesmente de pegar tudo aquilo que nós falamos e como que eu vou construir um bom instrumento, né? Um bom questionário. Esse bom questionário, né, eu posso, né, e aí a gente já falou sobre isso, por exemplo, lá na avaliação de necessidades algo parecido, ele tem que ser comportamental, né? Ou seja, eu tenho que construir um instrumento com itens que eu consiga de fato registrar um comportamento observável, né? Compreender um texto, reproduzir um texto. Compreender eu consigo ver? Não. Reproduzir eu consigo? Sim. Então, eu tenho que ter um item que ele tenha uma vertente, um valor algo comportamental que vai ser observado, né? Então, ela deve expressar um comportamento e não uma abstração. O item deve permitir o sujeito uma adoção clara e precisa, né? Ou seja, alguma coisa de vai e faça, ou seja, mostrar claramente o que que ele está avaliando.
Eu tenho que também ter objetividade nessa redação, desejabilidade, né, ou preferência, então eu tenho que descobrir. Eu vou perguntar alguma coisa de forma objetiva, eu vou perguntar alguma coisa que representa uma preferência à escolha da pessoa, ou alguma coisa que a pessoa deseja. Via de regra, quando eu falo de domínio cognitivo, eu falo de objetividade, perguntas mais diretas. Quando eu falo de afetivo, eu vou falar de preferência ou desejabilidade, né? Então eu posso ter finalidades diferentes. E aqui na objetividade, respostas objetivas, certo e errado, na preferência não há respostas certas, né? Há preferências e concordâncias. Por isso nós falamos que esse tipo de avaliação de questões para esse tipo de item, ela pode muito ajudar tanto no cognitivo, mas ela vai ajudar muito no afetivo, porque eu quero mudar as preferências das pessoas. Então eu vou avaliar a partir de itens que envolvem mudança de preferências, né? E algumas outras ponderações. Make it simple but significant, ou seja simples, faça simples, mas faça itens que sejam significantes, né? Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho um curso aberto, que a pessoa não tem gestão sobre os itens, não faz sentido eu fazer a complexidade de avaliar 10 itens da luz, do espaço, da cadeira confortável, da iluminação. Por quê? Porque se eu falar isso para a empresa que eu contratei a vaga, ela não vai receber aquilo, e aquilo eu posso simplesmente não querer mais fazer com ela e fazer com outra. Então, por isso que eu tenho que ser simples. Então, se a avaliação de curso aberto, eu vou ser simples de acordo com o que é o curso aberto. Ideias variáveis confundem os respondentes. Se tiver mais de uma ideia, use apenas um item. Evite explicar ou justificar termos dentro do próprio item. Então, são algumas dicas práticas, né? E aí a gente tem que evitar coisas como essa, né? Dubiedades, né? Gosto de feijão porque é saudável. Não, eu posso gostar de feijão simplesmente por gostar de feijão. Ou eu posso gostar de feijão porque ele é saudável. Ou eu posso gostar de feijão apesar de ele ser saudável. Ou eu posso gostar de feijão ele não sendo saudável. Então, percebe que quando eu coloco um item desse, que ele não é simples, que ele é duplo, isso pode gerar confusão de resposta, e na hora de uma resposta confusa, eu vou analisar de forma confusa também, né? E aí a pergunta é: eu gosto de feijão, mas será que eu gosto porque é saudável? Então eu perguntaria só: gosto de feijão. Gosta de feijão? Sim. Ou, feijão é saudável? Ou, na sua visão, o fato de ser saudável pode influenciar no seu gosto por feijão? Tá vendo? Ou seja, é melhor que eu faça 3 itens do que um só bagunçado, né? Mas é claro, estou falando de feijão, né? Nós estamos falando de treinamento, às vezes um item só já resolve. Clareza é poder, né? Eu tenho que fazer pergunta de forma clara, eu não posso ser subjetivo, eu não posso dar voltas, né? Eu tenho que ser inteligível, inclusive para o estrato mais baixo da população. O que que quer dizer isso? Eu tenho que fazer para aquela pessoa que tem menor qualificação para poder entender, né? Dentro, quando a gente está elaborando instrumento para pesquisas, né, acadêmicas, por exemplo, a gente tem 2 tipos de avaliação que a gente faz antes de lançar um questionário. O primeiro deles é que a gente chama de avaliação por juízes, né? Ou seja, eu peguei os modelos, defini, peguei os modelos, peguei os itens dentro de cada coisa, joguei dentro da minha avaliação e construí. Eu vou avaliar se teoricamente cada coisa daquela está avaliando, medindo aquilo que eu estou dizendo que ela vai avaliar, que ela vai medir mesmo, né? A gente chama isso de avaliação por juízes, que são especialistas que vão avaliar. Olha, essa pergunta avalia realmente isso? Ah, eu quero avaliar a mudança da preferência dele por consumo consciente ou não. Então, eu fiz uma pergunta lá, e eu vou ter que avaliar. Essa questão, de fato, ela muda isso, essa avaliação de juízo, é uma avaliação mais técnica. Por outro lado, eu também faço o que a gente chama nessa literatura de avaliação semântica, que é avaliar se as pessoas estão entendendo o que eu estou perguntando. Porque às vezes eu faço uma pergunta, mas é para um extrato da sociedade que não tem capacidade de compreender. Por quê? Porque às vezes ele nunca estudou, porque às vezes é de formação mais simples, porque às vezes aquele é um conteúdo, um aprendizado muito complexo, que a pessoa não tem acesso ainda àquilo ali, né? Então eu tenho que fazer e testar isso junto, né? Eu tenho que fazer a pergunta para o estrato que menos tem capacidade de compreensão, né? Também procurar usar frases curtas, expressões simples e que são inequívocas, ou seja, que não geram dubiedade. Evitar frases em sentido negativo, né? É muito comum a gente utilizar, na sua opinião, não, qual experiência não foi boa durante o treinamento, né? Sempre que eu uso isso, eu bugo a cabeça do indivíduo, porque ele está avaliando um sentido, numa escala, e de repente ele tem que mudar a chavinha, né? Tem instrumentos que fazem isso de propósito, né? Então não quer dizer que nunca pode fazer, mas quer dizer que se você vai fazer, você tem que saber e tem que ser intencional, né? Eu já vi muito disso na avaliação, por exemplo, de competência, onde que a pessoa coloca um item em frase negativa lá, porque ela tem o propósito, ela quer fazer isso mesmo para pegar a atenção do candidato. Mas nesse caso, do treinamento, do aprendizado, nem sempre eu vou utilizar isso, né? Mas é sempre importante que eu evite usar frases
em sentido negativo, mas quando necessário, posso usar, é claro. E evitar gírias e termos técnicos, né? Especialmente siglas, tome muito cuidado. Porque às vezes a gente está tão habituado, né? Eu trabalho num lugar que ele é regido por siglas, né? Cada unidade tem uma sigla, né? E como às vezes elas mudam, a gente acaba ficando perdido em alguns momentos. Mas se de repente chega alguém novo, ou se você está fazendo uma ação em parceria com outra pessoa e coloca ali uma sigla, não vai adiantar, né? Ou usar uma gíria, você já até perdeu a pessoa. Então é importante a gente saber e evitar essas questões, né? E ter um foco na compreensão, né? De que a pessoa vai entender aquilo que você está falando, aquilo que você está querendo saber, aquilo que você está perguntando. E aí, a outra questão que a gente tem que observar é que tem que ter conteúdo relevante, né? Ou seja, eu vou identificar quais são os fatores que são relevantes dentro daquele meu item. Exemplo, eu quero avaliar o grau de compreensão verbal. Como que eu avalio isso? Se eu perguntar só o grau de compreensão verbal, vai ficar uma pergunta genérica. Então, às vezes, eu pego, dentro dessa compreensão verbal, o que é mais relevante para mim? É reproduzir a frase com as próprias palavras, decorar uma sentença ou falar em voz alta? Não, eu entendo que é reproduzir a frase com as próprias palavras. Então, eu vou fazer uma pergunta. Não sobre. Qual foi a sua compreensão verbal sobre o assunto? Não, eu vou falar sobre. A partir do qual treinamento você consegue reproduzir a frase com suas próprias palavras? Fica mais óbvio, fica mais claro e eu acabo conseguindo melhores resultados com isso. E a expressão, então, ela deve ser consistente, né? Com um traço definido com outras frases que vão cobrir o mesmo atributo. Ou seja, se eu tenho mais de uma frase para cobrir o mesmo atributo, né? Por exemplo, olha, disponibilidade ou qualidade do atendimento, né? Eu sei que a qualidade do atendimento é vista quando a pessoa resolve o problema e quando ela é cordial. Então, eu tenho das duas, né? Eu avalio os dois separados para verificar em qual traço definido que ele vai ter atributo diferente, qual frase que vai ter o mesmo atributo. E aí é o caso, né? Nós falamos que a compreensão verbal ela pode ser traduzida mais como reproduzir a frase com as próprias palavras. Bom, estamos chegando aí no final, né? E aí, um outro item que é importante eu ter no meu formulário, no meu instrumento de avaliação, é a variedade, né? A ideia é de que ter essa salada de fruta, ou seja, eu vou variar a linguagem, né? Eu vou usar os mesmos traços, os mesmos termos, né? Em todos os itens, confunde as frases, dificulta diferenciá-las, né? Ou seja, procure diferenciar as palavras, procura não evitar, não é colocar. Se você pode colocar uma mesma palavra, uma mesma introdução, o mesmo início para vários itens, usa ele só uma vez, porque daí você torna as sentenças mais curtas e a partir do ponto que elas se diferenciam, né? Então, tem pessoas que precisam ser capazes de fazer isso, pessoas ser capazes de fazer aquilo, pessoas ser capazes de fazer aquilo. Não, pessoas precisam ser capazes de e coloca cada uma das coisas, porque isso facilita o processo de avaliação, né? Então, tem que procurar usar frases mais curtas, né? E isso por quê? Porque isso, quanto mais longa, mais monotonia vai provocar, mais cansaço, mais aborrecimento, e a pessoa vai começar a colocar, olha, o custo de fazer isso está muito alto. Então, ou eu não faço, ou eu faço de qualquer jeito, porque eu quero é me livrar, né? Então, quanto menos alto é esse custo, ou seja, quanto mais baixo é esse custo na percepção da pessoa, né, maior a possibilidade de adesão dela de chegar até o final, né? E acho que agora é o último, se não for, está chegando perto, né? A modalidade. Que raios é essa modalidade, né? É a ideia de evitar, né, alguns vícios de linguagem, como, por exemplo, a hipérbole ou exagero, né? Ou seja, depois desse curso na sua percepção, após esse curso de educação financeira, você agora vive nadando em dinheiro. Chega a parecer puerperil, né? Mas a gente sabe que tem cada instrumento aí que coloca cada coisa, né? Mas então isso é muito mais um cuidado para a gente evitar exageros na pergunta, né? Você passou a ficar fascinado com isso, né? Eu sou de Uberlândia, né? Em Uberlândia a gente tem algumas expressões que são peculiares, né? Exemplo, por exemplo, se alguém gosta demais de alguma coisa, é muito comum o berlandês falar assim, ó, fulano é doidinho com isso, né? Muito doido com isso, né? Não é nada pejorativo, né? Isso indica que existe um grau de apreço e de um gosto muito intenso sobre aquela coisa, né? Então a gente pergunta isso, não vai perguntar para eles, você ficou doidinho com isso? Não. Vai perguntar se a pessoa, qual que foi o grau, né? Eu utilizo questões mais objetivas. Então, evitar exageros, expressões extremadas, né? E
Por fim, tem que ter credibilidade essa minha avaliação, né? Ou seja, eu tenho que demonstrar para as pessoas que eu estou fazendo essa avaliação e que essa avaliação, ela de fato está retroalimentando o processo e de fato ela está trazendo resultado, porque na medida em que ela muda o processo, que ela melhora as coisas, isso gera credibilidade, as pessoas tendem a responder mais, né? Então isso é extremamente importante. E por fim, nenhuma pergunta. Quantos itens que eu posso colocar no questionário? Vai depender do tanto de variáveis que você quer responder. Porém, já na literatura eles deixam muito claros, né, que mais ou menos 20 por objetivo. Isso é muito, viu? Então, você pode trabalhar com menos, né? Quando eu estou falando de avaliação de reação, especialmente, eu vou ter um objetivo de cada. Eu posso escolher até uns 20 itens para poder fazer a avaliação de reação, mas isso não é padrão, isso é sugestão muito mais para pesquisa acadêmica e científica, né? Mas é importante a reflexão. Não coloque itens de mais, não coloque itens de menos, coloque os itens necessários. E set finish. Terminamos aqui essa jornada, consegui terminar em tempo antes da minha bateria acabar, que ela está no Kimbo, esqueci de trazer o carregador. Mas agradeço vocês, essa jornada com vocês foi ótima, vocês foram uma das melhores turmas que eu peguei. Eu não falo isso para todas as turmas, né? Mas o pessoal aplicado, interessado, sei que foi um pouco mais cansativo nessa reta final, né? Afinal de contas, como vocês disseram, nós já estamos quase que casados aí desde, acho que maio ou abril, né? Não vou me lembrar direito, mas depois disso. Bom, espero que vocês tenham aprendido bastante. Na sequência, eu vou publicar os slides que faltam para vocês. Vou colocar as orientações para a atividade final, né? Como nós falamos, a atividade final é que vocês construam uma sistemática de avaliação para o treinamento que vocês desenvolveram na atividade anterior. E isso aí eu vou colocar tudo com prazo para 31 de julho, ok? Um abração para vocês, boas férias, um abraço para vocês e prestem bastante atenção. E qualquer dúvida, vocês já têm os meus contatos. Um abraço, só coisa boa para vocês. Tchau, tchau.